linda, né? Querida demais, estava com uma saudade dela. Mas aí ela veio não só para embelezar o nosso estúdio, mas ela vai conversar com a gente sobre a nossa saúde. Porque realmente, gente, como é importante cuidar dos detalhes, né? E dormir bem é essencial para evitar diversos problemas. Sabia que o sono ruim está associado à obesidade, dores de cabeça, mudanças de humor, insuficiência cardíaca, até diabetes, outras coisas mais, tá? Agora, para uma boa noite de sono, a gente precisa compreender algumas coisas e preparar esse sono. Um conjunto de hábitos pode ajudar. E para falar mais sobre isso, eu recebo então, com muita alegria, a neurologista, a doutora Ana Paula Pena Dias. Seja bem-vinda. Obrigada, muito bom meu tê-la amor. conosco. Obrigada. Nossa, o jeito que eu sou recebida aqui é sempre tão bom que eu quero vir Deveria vir sempre, mas pois é, deixa eu sentar do seu lado. Então Deveria tá vir bom. toda semana mesmo, vamos ficar pertinho aqui. Vamos. Muito obrigada. Antes de qualquer coisa, mandar um beijo para as meninas. Obrigada, obrigada. A doutora Ana Paula, que são duas queridas. Que te amo, que te mandaram um beijo. beijos. A gente precisa marcar uma pizza, precisa marcar para encontrar as meninas, né? E pro Ricardo também. Sim. O seu Ricardo. Gente, eu tenho Temos um dois Ricardo, Ricardos eu tenho na aqui. vida dela e eu na minha. Então vamos lá, doutora. Dormir bem. Todo médico que senta aqui fala, eu mesma falo para todo mundo, gente, tem que dormir bem. Só que é um desafio para muita gente. E chega a ser angustiante quando a gente ouve um médico falar assim, você precisa dormir bem. Porque é tudo que todo mundo mais gostaria. Convenhamos, dormir é uma delícia. E ter insônia é insuportável. E aí? A gente sempre soube, né, Clau, da importância que uma boa noite de sono tem na nossa saúde física, na nossa saúde mental, na nossa sensação de estar assim pronto para outra, né? Isso foi uma coisa que a gente sempre falou, né? Sempre tentou estudar o porquê de tudo isso. Mas hoje em dia isso ficou ainda mais claro. Em 2013, uma neurocientista americana descobriu um sistema que se chama sistema linfático. Acho que eu já falei uma vez aqui sobre esse sistema. Olha só, a gente tem o sistema linfático e tem o sistema linfático, que ele faz uma verdadeira faxina no nosso cérebro. Ele remove as toxinas que foram acumuladas ao longo do dia e que ficam lá no nosso cérebro. E essas toxinas acumuladas, muitas vezes, levam a uma série de doenças, né? Que a gente não entendia muito a forma que elas aconteciam. E hoje a gente já está comprovando isso. Mas olha que interessante, esse sistema linfático só acontece em quem atinge o sono profundo. Então, aquela pessoa que tem aquele sono, que dorme e acorda, né? Ou aquelas pessoas que dormem poucas horas por noite, ela não tem ali todos os ciclos de sono completo que precisa para realmente ter esse sistema funcionante e tirando ali as toxinas cerebrais. E aí essas toxinas acumuladas, eu vou ter um maior risco de doenças neurodegenerativas, até como Alzheimer, Parkinson. Além disso, a gente já sabe que as pessoas que dormem mal têm um risco muito maior de morte súbita, morrem mais cedo, tem mais AVC, tem mais hipertensão arterial, tem mais diabetes, como você falou, tem mais obesidade, porque os hormônios da saciedade e da fome estão em desbalanço. As pessoas que dormem mal têm menos memória. Você estava falando lá com o Paulinho, né, querido Paulinho, a respeito da memória, e muita gente não tem memória porque dorme mal. E aí não tem como a cognição funcionar. Bom, daí, mais uma vez, a gente fala, tá, piorou. Agora é que eu tô mais preocupado ainda, meu amigo tá falando lá, quem tá em casa e não dorme. Porque eu preciso dormir, doutora, mas eu não consigo. Porque tem gente que não consegue. E aí, quando eu falo de hábitos que vão favorecer um sono mais profundo, ok, mas ainda tem casos mais complicados, né? Sim, algumas pessoas... Nós somos um dos países que menos dorme, tá? Com os maiores índices de insônia do mundo, tá? O importante, Clau, é a gente saber que não é normal
não dormir. Então, acho que é o primeiro recado que eu quero dar para você que está em casa. Se você não dorme bem, você tem que buscar ajuda. Você tem que procurar, né, um especialista em sono, um neurologista, às vezes um otorrino, um pneumologista, porque você pode estar com a apneia do sono, se você ronca, você está acima do peso, ou se você acha que você dorme bem, mas quem dorme com você fala que você ronca muito e você está sempre cansado ao longo do dia, você pode ter a apneia do sono, que é uma doença subnotificada no nosso país. Poucas pessoas fazem diagnóstico e realmente possuem apneia. Mas a primeira coisa, então, é a gente buscar ajuda se não dorme bem. A segunda coisa é a gente realmente, como você falou muito bem, né, como você colocou muito bem na abertura, é a gente se preparar para esse momento, né? Eu tenho que preparar o meu corpo, o meu cérebro para ter uma noite de sono, né? Porque o que a gente tem feito, Cláudio, com essa correria, essa loucura do dia a dia, a gente pega ali, vai com o celular para a cama, resolvendo 1 milhão de coisas e a cabeça muitas vezes trabalhando, e aí você vai para a cama, você desliga o celular e você quer adormecer. Não dá, né? Primeiro porque ir para a cama com o celular, a gente já sabe que a luz azul que sai da tela inibe a produção de melatonina, que é o nosso hormônio natural, né? Do sono. A gente sabe também que muitas vezes os estímulos que estão naquele mundo que a gente carrega na palma da mão são estímulos que me fazem perder o sono, ou porque me deixam muito preocupada, ou porque são coisas relacionadas ao trabalho, problemas familiares, problemas financeiros, ou muitas vezes até eu estou na rede social, esse é um clássico, né? Ah, não, mas eu fico só na rede social à noite, eu fico me distraindo. Ok, mas sem você perceber, você está se distraindo e aqueles estímulos da rede social estão te deixando muitas vezes imaginando coisas que você precisa ter, que você precisa comprar, que o seu colega está muito melhor que você e você não. Então, assim, são estímulos que atrapalham o sono. Então, o ideal é realmente a gente fazer essa higiene do sono. Eu tenho umas regrinhas, né, em relação ao meu sono, você sabe disso. E a Cláudia segue mesmo. A doutora Ana Paula sabe, porque uma vez já convidei para comer pizza, eu falei, mas tem que chegar às 7. Tem a hora, porque ela tem hora de dormir. Tem hora de dormir. Perfeito, maravilhosa, é isso porque mesmo. Por isso que ela é linda, assim, do horário maravilhosa. de dormir, eu durmo mal, então eu já sei, vai, até às 11, ok. Passou disso, já vai ficando complicado. Claro que tem, né, os eventos, às vezes tem um casamento, tem uma festa, é diferente. Mas eu costumo ter horário para dormir. E é legal que você faz isso mesmo aos finais de semana, mesmo né, aos finais de semana, porque senão acho que bagunça tudo. É assim mesmo? A gente tem que ter essa regra? Tem que ter essa regra. E aí, gente, não é à toa que a Cláudia tem essa pele maravilhosa e tá sempre aqui com um humor bacana para conversar com a gente. Não que a vida dela seja sempre maravilhosa, mas a gente enxerga na Cláudia essa alegria de viver esse vigor, né, Cláudia? Eu acho que muito disso vem do teu sono e eu sei o quanto você preza por isso, além da atividade física. Mas vamos lá, gente, qual é a regra que a gente faz, né, para quem está em casa e precisa começar aí de alguma forma? Primeiro, aquilo que a Cláudia falou, se eu durmo às 10, eu tenho que jantar às 7. Se eu durmo às 11, eu tenho que jantar às 8. Eu tenho que comer 3 horas antes de dormir. Não adianta você comer uma alimentação lá super gordurosa, cheia de açúcar, cheia de carboidrato e querer já ir para a cama. Não vai dar certo, tá? Então, 3 horas antes de dormir, você come a última vez. De preferência, uma refeição leve. Aquele dia era uma pizzinha que a gente comeu juntas para comemorar nosso encontro. Mas vamos lá. 2 horas antes de dormir, Cláudia, nada mais no dia a dia, nada mais relacionado a trabalho, porque muita gente fica resolvendo coisas do trabalho no celular, porque hoje em dia, né, a gente tem ali redes sociais, e-mail e tal, e a gente está o tempo inteiro resolvendo coisas do trabalho, o que eu vou fazer amanhã, confirmando uma coisa, marcando outra, enfim. Então, 2 horas antes de dormir, esquece que você tem ali trabalho, que você tem uma profissão. E 1 hora antes de dormir, nada mais de telas. Esquece o celular, esquece o computador. O ideal seria até esquecer a televisão, tá? Mas ainda que a TV, a gente até acha que a TV, como fica mais distante, como é uma questão que se você souber usar, ela até pode te ajudar a pegar no sono se for uma coisa leve, se for um programa
que que te faz bem. Então, por exemplo, você não pode, 1 hora antes de dormir, assistir uma série policial que te deixa ali enlouquecida. Você tem que colocar uma coisinha leve para... A gente tem que aprender a se conhecer, né? Saber o que vai agitar e o que vai acalmar, né? Exatamente. E o ideal nessa 1 hora antes de dormir é você fazer uma leitura, ler a Bíblia, ler um livro, ouvir um podcast, alguma coisa assim. Mas legal o que você falou aqui em alguns casos, porque tem gente que tem o hábito de dormir com a televisão. Sim. Né? E depois desliga a televisão. Também não é uma coisa que se faz bem, se relaxa. Ok, só tem que ver o que vai assistir. É o caso a caso, né? Exatamente. Assim, eu não sou muito radical, sabe? Se a gente for ver, a medicina do sono vai falar que você 1 hora antes de dormir tem que desligar tudo. Mas, gente, no mundo que a gente vive, também não dá pra gente ser hipócrita e falar, olha, não, porque eu também uso um pouquinho de TV à noite, eu gosto, mas eu gosto de assistir bobagem esse horário. Assim, eu gosto de assistir bobagem no sentido... É um filme daqueles... Uma coisinha leve. Uma coisa boa que dá sono é um filme de época que é mais escuro. Isso, um documentário bobinho. Agora, quer ver uma coisa que é bobinha e que desperta o meu sono, que me atrapalha? Eu já descobri. Aqueles jogos, sabe? Joguinho, tipo, que era de criança, passa ou repassa, qualquer coisa assim, que passa à noite. Jogo de palavra à noite, não dá, porque eu fico querendo ver quem vai ganhar, quem vai perder, e aí eu jogo não agito. é legal. Não exato, dá. Exato. Então, sempre uma coisinha assim, mesmo reality show, que também tem começo, meio e fim. Não, e aí tem briga, o reality tem desavença. É uma coisinha assim, que dá soninho. Exato, exato. E aí, ou de repente, tem gente que gosta de ler, ou tem gente que gosta de ouvir um rádiozinho, ou um podcast, né, um episódio de alguma coisa, enfim. Então, acho que são coisas que vão te levando para esse lugar do sono. Mas ainda assim, pode ser que você não consiga dormir, porque você pode ter uma insônia, você pode estar passando por um problema de uma ansiedade maior, de uma depressão, até de um esgotamento mental, né? Enfim, do burnout. Então, se você está fazendo tudo isso, está tentando o passo a passo e não está dando certo, você precisa buscar ajuda. Acho que esse é o grande recado. Então, eu vou deixar para depois do recadinho, porque eu quero que você preste muita atenção, uma pergunta no ar. Entre não dormir e dormir medicado, o que é melhor? Você responde já já. Tá bom. A gente veio ornando, branco e vermelho combina muito, né? Adorei, arrasaram. Doutora, o que é melhor? Não conseguir dormir, ter insônia, dormir pouquinho ou tomar um remedinho? Essa sua pergunta é maravilhosa, Clau, e muita gente chega no consultório me questionando isso, e eu também recebo no Instagram esse tipo de pergunta. A gente tem que entender 2 coisas. Primeiro, os prejuízos de eu não dormir bem, né? Então, como eu falei, não dormir bem, eu acordo já cansado, a minha produtividade vai ser ruim, a minha memória, a minha cognição, meu foco, minha concentração, eu vou esquecer palavras, eu não vou conseguir raciocinar, eu tenho mais risco de hipertensão, de diabetes, de AVC, tudo isso que eu falei. Claro, isso se for a longo prazo. A gente não está falando de alguém que não dormiu bem durante uma semana, 10 dias, tá? Agora, do outro lado, eu tenho medicamentos para dormir, tá? E aí, muito tem se estudado em relação a isso. Por quê? A gente sabe que durante muitos anos, muitas pessoas fizeram uso de medicamentos que a gente chama de benzodiazepínicos, os faixa pretas. Pode falar nome aqui? Pode, eu acho bom falar. Então vamos lá. Rivotril, Lexotan, Diazepam, Frontal, Alprazolam, Clonazepam, enfim. Esses PAN, esses que terminam em PAN e que são faixa preta, receita azul, esses são de uma classe que a gente chama de benzodiazepínicos. E durante muitos anos, os idosos principalmente, fizeram uso até abusivo disso. Então hoje eu pego no consultório pacientes que usam há 20, 30, 40 anos esse tipo de medicação. Tem estudos já que mostram que essas substâncias, elas causam declínio cognitivo, causam perda de memória e causam dependência. E o sono gerado por essas medicações não é um sono bacana, não é um sono reparador. É um sono que geralmente depois vai te deixar meio de ressaca, digamos assim, tá? Aí veio uma outra classe de medicações, né, que são apenas os indutores de sono, que é o Zolpidem, o Patis, o Stilnox, né? E o Zolpidem veio aí uns 20, 15 anos atrás com a promessa da indústria farmacêutica de que ele não causava problema, que o Zolpidem era maravilhoso. Você poderia usar Zolpidem, que você conseguiria
até tirar o benzodiazepínico, o calmante do paciente. Então, a indústria farmacêutica veio de uma forma muito sedutora para nós, pobres médicos, vendendo essa ideia do Zolpidem. E, infelizmente, caímos como patos e a gente muitas vezes começou a usar, né, Zolpidem, e eu me incluo nisso, porque a maioria dos médicos usou durante uma boa época. Usou de receitar para os pacientes. Receitar, a gente receitava, né? Porque olha só a proposta, é um remédio que não é faixa preta, não é controlado, é só aquela receitinha de 2 vias como antidepressivo, não causa dependência, só induz ao sono, maravilhoso, né? Você tomou, depois de meia hora vai te garantir de 6 a 8 horas de sono, e a gente começou a usar. O que a gente não sabia e que se mostrou ao longo dos anos de uso é que é um remédio que, infelizmente, causa uma coisa que a gente chama de criar tolerância. Então, a pessoa começa a usar depois ela precisa usar 2, depois 3. E tem pessoas hoje em dia que tomam 40, 50 comprimidos no mesmo dia para poder dormir. Causa dependência, causa alucinações, causa sim perda de memória, declínio cognitivo, ou seja, hoje em dia a gente tem tentado substituir sempre que é possível. Tem até casos concretos de pessoas que, por conta do uso desse medicamento, se jogaram do 5º andar, porque, não que quisesse se matar, não. Porque teve É um distúrbio do sono. Como é que se chama? Alucinação. Uma alucinação. Então, exato. É muito sério. Tem gente que sai, pega o carro e dirige, tem de tudo, assim. Então, realmente é uma coisa muito perigosa, né? Tem saído cada vez mais reportagens a esse respeito. Claro que se você está usando há muito tempo, não é fácil você falar, eu assisti a Ana lá no Vida Melhor e eu vou parar de tomar hoje. Não, porque você também vai ter muito sintoma de retirada de abstinência. Então, o que eu te falo? Busca o teu médico, conversa, busca ajuda para fazer uma substituição. E a gente tem hoje, sim, algumas medicações que a gente usa para fazer isso, tá? Algumas medicações da classe dos antidepressivos, mas que tem um perfil de induzir ao sono, tá? Então, a gente tem utilizado a própria melatonina, que é um hormônio natural, mas a gente usa ele sinteticamente para poder induzir ao sono. Então, hoje é isso que a gente tem preferido aí, ao invés do Zolpidem. Agora, respondendo à tua pergunta, primeira coisa, nunca, jamais, em hipótese alguma, pegue o comprimidinho do marido, do filho, do namorado que usa para poder dormir naquela noite, tá? Porque você não sabe qual vai ser a reação que teu corpo vai ter. Segundo, desde que seja uma medicação que foi prescrita pelo teu médico, que você tem confiança nesse profissional, sem dúvida nenhuma que é melhor dormir com uma medicação do que não tomar nada. Perfeito. A gente vai continuar esse assunto. Quero agora chamar perguntas e respostas. Você falou de apneia e a gente sabe que a apneia tem todos esses riscos, mas quem ronca também tem prejuízos, né? Prejuízo na qualidade do sono. Muito, muito. A pessoa não dorme bem também? É porque geralmente o ronco é sinal da apneia, sabe? Então a pessoa acha que dorme, acha que está dormindo profundamente, mas na verdade o ronco, ele é sinal de que a pessoa tem uma apneia do sono por trás. Então se você ronca, e principalmente se você está acima do peso, busca ajuda, você precisa fazer uma polissonografia para ver se você tem apneia do sono. Porque se você tiver, você precisa começar a tratar. Porque a apneia do sono maltratada, ela vai dar mais risco de AVC, infarto, hipertensão e diabetes. Maravilha. Eu volto aqui já já. Quero a sua pergunta. Pode enviar sua pergunta. Eba. Nosso câmera Everaldo, ele é perguntador oficial, ele já tem a dele. Segura aí que já já você faz a sua. Você que tem a sua pergunta, manda pra gente lá no Vida Melhor Oficial, tá bom? Tô esperando. Tem que dormir bem pra viver bem, não é verdade? Com certeza. Agora vamos lá. Vamos para as perguntas e respostas. Você que já mandou sua pergunta, segura aí, daqui a pouquinho tem resposta. Mas, doutora, eu perguntei de ronco. A minha pergunta agora é, tem solução para o ronco? A gente primeiro precisa analisar por que você ronca, né? Então, voltando um pouquinho, se o teu ronco tiver relação com a apneia do sono, né? Aí sim a gente faz
o uso do CPAP, que é aquele aparelhinho que você dorme à noite, que ele coloca uma pressão positiva de oxigênio para abrir sua via aérea, tá? Ou, de repente, você pode roncar também por alguma questão de alguma obstrução nasal, na sua garganta, nos seus cornetos. Aí o médico otorrino é o especialista melhor para você buscar em relação ao teu ronco para ver a causa desse ronco. Mas, em geral, sim, tem solução. Importante a gente falar, Cláudia, que a gente está num país de pessoas de sobrepeso, obesas, que estão, né, muito acima do peso. Então, o ronco tem muito a ver com a obesidade. Invariavelmente, em algum momento, você vai precisar perder peso se você precisa parar de roncar. Por que o ronco tem relação com a obesidade? Porque o acúmulo de gordura, tá, da região, essa região aqui da laringe, da faringe e até do pescoço, digamos assim, faz com que a via aérea fique fechada no momento da entrada do ar e da saída. Por isso que a gente ouve esse barulho. Perfeito. Tem também, hoje em dia, os aparelhos intraorais, né? Que é uma solução para quem não está no grau tão elevado de apneia, mas que ronca, que pode dormir com um aparelhinho, né? Sim, sim. Muito legal. O Everaldo, nosso cinegrafista, tem uma pergunta. Por favor, Everaldo. Não é nem uma pergunta, é simplesmente uma observação, que a senhora está falando do antidepressivo, que era vendido normalmente. Muitos outros são, né? É o uso concomitante com álcool, porque muitas pessoas saem, vão, bebem, chegam em casa, vou tomar para dormir. E aí se torna um conjunto de... Ele está falando do indutor de sono, do Zolpidem, por exemplo, né? E alguns outros que as pessoas tomam, é só uma observação, né? Que acaba virando um hábito pro resto da vida, né? E a pessoa não percebe os danos, né? Excelente. Infelizmente, sim, a gente vê muito o abuso concomitante do álcool com o indutor de sono ou até com os calmantes ditos, né, antigamente, então, Dormonide, Rivotril. Então, a pessoa, infelizmente, realmente bebe e usa alguma medicação para dormir. Isso é terrível porque potencializa o efeito tanto do álcool quanto o efeito do indutor de sono e pode ser muito perigoso. Você pode ter uma crise convulsiva, né? Você pode ter um quadro de alucinação, como a gente falou há pouco. Então, realmente é muito perigoso. Cuidado, gente. Vamos lá. Perguntas na tela. Você que mandou sua pergunta, presta atenção. Se você não enviou, corre lá no nosso Instagram, Vida Melhor Oficial. A Cherolene Lebers diz: Cláudia, minha avó ronca muito. No sítio dela, brincamos que ela parece um porquinho resfriado. O ronco fica mais comum conforme envelhecemos? Eu amei a pergunta. Eu gostei do porquinho resfriado. Sim, o ronco é mais comum conforme a gente envelhece, porque, como eu falei, além da obesidade, né, o envelhecimento causa um relaxamento, uma frouxidão dessa região. A gente tem frouxidão, né, dos ligamentos, a gente tem menor quantidade de colágeno, então é mais ou menos pelo mesmo mecanismo de relaxamento, então a gente tem um risco maior, uma chance maior aí de começar a roncar. Fonoaudiologia ajudaria, por exemplo, algum exercício para, de repente, porque eu tô lembrando da época que eu fazia fono, para a voz, para as cordas vocais, que tinha uma coisa para dar mais rigidez, mais firmeza para essa musculatura interna. Sim, tem muito... Tem muita fonoaudiologia, muito fonoaudiólogo que é especialista nessa região, nessa questão do ronco e do sono e também fisioterapia respiratória, tá? Então a gente tem essas duas especialidades que nos ajudam. Mas, voltando então, se você ronca, o primeiro médico a procurar é o otorrino, para ver se tem alguma causa obstrutiva. Não tem nada, aí você vai ser encaminhado ou para fono ou para físio. Perfeito. Fá Regina, quem trabalha à noite tem como recuperar o sono perdido durante o dia? Olha, esse é um grande, assim, é um grande problema. A gente sabe que tem muitos trabalhadores noturnos no nosso país, né? Mas no país e no mundo todo, né? A gente tem serviços essenciais que não podem parar à noite.
mas existem vários trabalhos que demonstram que essas pessoas não têm o mesmo nível de descanso, não conseguem atingir os mesmos níveis ali, né, as mesmas etapas de profundidade do sono de alguém que dorme no horário que o nosso corpo foi biologicamente programado para dormir, né? Então, é claro que você chegando em casa do trabalho, você precisa dormir, você precisa descansar o tempo que você puder, mas só pelo fato de estar de dia, o teu corpo já vai responder de uma forma diferente ao sono. Ok. Vai dizer o quê, né? Exatamente. São prejuízos. Tentar compensar com outras coisas. Por exemplo, você sabendo que a qualidade do sono já não vai ser boa, primeira coisa, nada de encurtar o tempo de sono. Porque tem gente que, além de dormir de dia, ainda dorme só 4, 5 horas. Aí vai ser muito pior. Mais prejuízo ainda. Obrigada, Fá, Regina, 79. Pode passar a página. Amanda Fidelis Soares. Olá, sou Amanda de São Paulo. Eu tenho bruxismo e às vezes acordo com dor nas bochechas e dor de cabeça. Já fui ao dentista e faço terapia, mas continuo com o bruxismo, que impacta no meu sono. O bruxismo é realmente, né, a questão do apertamento ali, né? É uma condição, Cláudio, que tem muito a ver com tensão, com a parte emocional, com ansiedade, né? Então, a terapia é super importante, então, né? Que bom, Amanda, que você está fazendo, acho que é um excelente caminho, mas, às vezes, só a terapia não é suficiente, tá? Então, coisas que você pode fazer. Atividade física bastante regular, tá? Porque a atividade física vai te liberar endorfina, outros hormônios, substâncias aí que vão te gerar um bem-estar e que vão fazer com que você tenha um sono mais relaxado. Práticas também como respiração, meditação, né, que é o mindfulness, também podem te ajudar a dormir de uma forma mais relaxada. Perfeito. Vamos lá, obrigada, Amanda. A próxima pergunta é da Mariana Medeiros Cruz. Quantas horas de sono uma pessoa precisa para manter a saúde? Olha, adultos, jovens, que acho que é a maioria do nosso público aqui, a gente precisa de 6 a 8 horas de sono, tá? Essa história de, eu não preciso dormir, eu posso dormir só 5 horas de sono que eu dou conta do meu dia, isso só serve por um tempo, tá, gente? Porque se você, pra gente pensar no tempo que a gente precisa efetivamente para ter todas as etapas do sono e o sistema linfático funcionante, eu preciso de 6 a 8 horas, tá? O idoso precisa de um pouquinho menos de sono. Importante, tá? Eu sei que tem pessoas idosas nos assistindo. Isso conta, gente, nas 24 horas. Então, não adianta você ficar tirando cochilos depois do almoço de 1h30, 2, 3 horas, porque com certeza vai sobrar menos horas de sono à noite para você. Então, se você tira o cochilinho depois do almoço, é 40 minutos estourando 1 hora, tá? Mais do que isso, você vai ter um impacto negativo no teu sono à noite. Por exemplo, já que você tocou nesse assunto, aquelas pessoas que ficam cochilando durante o dia. Então, dormir meia horinha depois do almoço, dormir mais 1 horinha de tardinha, porque me deu sono de novo. Tava vendo novela, de repente dei uma cochiladinha de mais meia hora. Vamos supor que nessas brincadeiras foram 2 horas. Aí eu vou descontar. Vamos supor que eu ia acordar naturalmente às 6, aí eu vou começar a acordar às 4. Isso é prejudicial? É porque, assim, primeiro que esses sonos picados dos cochilos não são iguais ao sono da noite que eu vou conseguir atingir ali as etapas do sono que eu falei, né? Segundo, que a pessoa que não dorme à noite fica irritada de ver as pessoas da casa dormindo, né? Então, gera ali uma ansiedade, a pessoa começa a querer dormir. Então, assim, a gente orienta para não fazer isso. E se você está adormecendo sem controle, isso pode ser alguma medicação que você está usando, pode ser a própria síndrome da apneia do sono, que te gera uma sensação de que está dormindo bem à noite e uma sonolência excessiva durante o dia. Então, procura um médico. Perfeito. A Esther Oliveira, ela diz, uma vez tomei remédio para dormir sem ir ao doutor. Em vez de dormir, fiquei acordada, o coração acelerou. Por que isso aconteceu? Nunca mais usei o remédio para dormir.
Então, isso aconteceu, Esther, por algumas razões. Você teve ali um efeito colateral, né? Mas tem uma questão aí. Você falou que você tomou por conta própria, né? Você tomou o remédio sem orientação do médico, né? Provavelmente você pegou ali de alguém que estava disponível e usou. Isso significa, Esther, bacana você ter colocado essa tua pergunta aqui, essa tua observação, para a gente alertar as pessoas disso que a gente está dizendo, que realmente pode ser perigoso. E põe perigo nisso, né? Exatamente. Cada pessoa vai reagir de um jeito ao mesmo Exato. momento. Deixa eu pegar minha fichinha aqui. Eu espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. Doutora Ana Paula está à sua disposição se você quiser tirar mais alguma dúvida, se você quiser aprender mais sobre sono. Se você está tão cansado a ponto de estar entrando no esgotamento, que é um burnout, entre em contato com ela, ela é maravilhosa. Ela está no site www.neuroanapaulapena.com.br www.neuroanapaulapena.com.br e o Instagram é DRA Ana Paula Pena, DRA Ana Paula Pena, tá bom? Entre em contato e não fique só, porque sono é vida. É isso mesmo, É? Cláudia, obrigada, meu Mas amor. vou te passar esse aplicativo que eu acho que você vai gostar. Eu quero ver, obrigada. É muito Foi um bom. prazer estar aqui, obrigada. Um pouco chocante para quem pensa que não ronca e descobre que ronca e ainda tem o privilégio de ouvir a serenata que você faz à noite.